Bom dia, meus amados. Hoje é dia 26 de junho de 2024. Vamos trazer hoje aqui alguns assuntos que ficaram em dúvida com alguns dos nossos seguidores nesses últimos áudios postados agora nesta semana e na semana passada. Nós poderíamos trazer aqui como título uma das dúvidas: o suicídio e a mudança dos polos magnéticos da Terra. Esta é a primeira questão colocada aqui no áudio de hoje, porque houve algumas dúvidas e me foi perguntado se o índice de suicídios atualmente tem a ver com a inversão dos polos magnéticos da Terra. Nós sabemos que esta mudança dos polos magnéticos da Terra, ela faz algumas alterações no sensorial, não só das pessoas, como também dos animais. Se alguns animais estão se perdendo no seu corpo sensorial, se perdem e acabam, tanto as migrações de aves quanto de peixes, principalmente os cetáceos, ficam confusos. É óbvio que também os humanos sentem isso. Uma outra questão que me foi pedido também relacionada a isso, aos humanos e à mudança dos polos magnéticos, é o que poderia acontecer, quais os sintomas que as pessoas poderiam sentir. Então, vamos ver. Primeiro, vamos falar então dos sintomas que as pessoas podem sentir e depois nós vamos então abordar a questão do suicídio também e a relação com isso. Muitas pessoas relatam que há muita tontura. Sim. Aí ela se confunde com a labirintite, mas não é propriamente uma labirintite, porque se for feita uma análise mais minuciosa por um especialista da área, não justifica as tonturas que certas pessoas têm, até porque elas são temporárias, elas não são permanentes. Uma labirintite seria um tempo maior de duração, essa tontura. E elas são períodos curtos. Tem dias que é mais intensa, dias que é menos intenso o sintoma. Por quê? Porque tudo é frequência, é vibração. E esta mudança dos polos magnéticos da Terra interfere no nosso sensor natural. E nós temos então esse desequilíbrio que se transforma em tonturas ou alguma outra coisa que se assemelha. Temos ali até, é um tema para abordar numa outra oportunidade, num outro áudio, a questão de certos sintomas mais fortes, como depressão, ansiedade, estresse, que também estão relacionados, direta ou indiretamente, com essa mudança dos polos. Tudo é energia. Quando muda a energia, muda de acordo com esta variação. Seja homens, sejam animais, sejam plantas, porque nós precisamos compreender, primeiro de tudo, se tudo é energia, a energia que está em harmonia, o que está em sintonia, ela é sempre favorável. Já quando há uma energia que se contrapõe a essa sintonia, obviamente o efeito é bem mais forte, porque dá um efeito contrário. Com essa alteração do eixo magnético, ou os polos magnéticos da Terra, alguns sintomas são tão fortes em algumas pessoas, sempre lembrando que os sintomas são diferentes de pessoa para pessoa, porque cada pessoa é uma energia única. Ela não é uma energia igual, porque são vibrações, são frequências. Não é a questão do corpo em si. Porque o corpo humano ele é mais ou menos igual. Pelo menos tem as mesmas vísceras, os mesmos órgãos.
as mesmas funções, mas é uma questão vibratória, de frequência. Há muitas pessoas que entram em estado alterado, não somente de consciência, mas também de frequência, e desestabiliza de certa forma o seu emocional, o seu espiritual, não somente o físico. E aí algumas pessoas que têm a tendência ao suicídio ficam mais vulneráveis. É muito mais alto o índice de suicidas que têm realmente uma tendência de sentir profundamente esta desorientação sensorial, esse desequilíbrio. Então, o índice de suicídio tem a ver com a inversão dos polos magnéticos, que essa é a pergunta que foi feita? De certa forma, sim, mas também poderíamos dizer que de certa forma não, porque senão todo mundo iria se suicidar. E como há alguns suicidas que não dependem desta situação, porque eles têm outras provas, e são as provas que determinam o desequilíbrio emocional das pessoas. Este seria então mais um item para colocar na lista. Mais uma oportunidade. Então a pessoa tem já tendência e esta desorientação sensorial vai desequilibrar ainda mais. Então é um agravante. Potencializa a tendência que já está naquela alma. Então, diretamente, o suicídio não tem a ver, principalmente esse aumento de suicidas que agora acontece, é um alto índice. Talvez essa diferença seja, então, a proporção que esta situação da mudança do eixo magnético pode provocar. Obviamente que nós estamos na última encarnação e as provas que nós temos, todas elas precisam ser apresentadas nesta vida. Porque se não há outra encarnação no mundo de provas e expiações, ou nós fazemos o dever de casa agora, ou não teremos outra oportunidade para ascensionar. Então, não somente os suicídios, mas também outros problemas, outras doenças, outros tipos de resgates vão surgir na vida de cada um de acordo com o seu plano de alma. Quais as provas, quais as expiações, quais as lições, quais os ajustes que cada um precisa fazer. Outra questão bastante mencionada nos últimos tempos é referente aos animais e à nova Terra. Ah, mas então na quinta dimensão não vai ter alguns tipos de animais. Esta semana, no áudio de sábado, alguém colocou, então não vamos ter baleias, não vamos ter golfinhos, não vamos ter orcas, tubarões. Nós falamos neste áudio de sábado que os cetáceos têm essa missão de ancorar energia no planeta Terra. Cumprida a sua missão, eles terminam a sua fase aqui nesse planeta. Quando a Terra termina a sua ascensão, esses cetáceos eles não têm mais essa missão de ancorar a energia da Terra em relação principalmente a Sírios. Mas nós temos que entender que os animais também são consciências, assim como os humanos. Numa outra categoria, mas são consciências, assim os vegetais também são consciências, os minerais, os elementais. E uma vez que os humanos vão fazer a ascensão ou não, dependendo de quem está pronto, mas vai passar a fase de provas e expiações para o mundo da regeneração, então é uma oportunidade da nova Terra receber essa parte da humanidade que está com a frequência acima da terceira e da quarta, que vai para a quinta. Muitos animais também vão fazer o seu upgrade de consciência. Então nós não sabemos se os cetáceos ou outros
animais, outras espécies, vão estar na nova Terra ou não, mas eles podem estar numa outra forma, uma outra consciência. Teve um áudio agora de uns 15, 20 dias que foi mencionado sobre alguma coisa nesse sentido. Naquele áudio foi falado que algumas espécies de animais adquiririam agora, ou poderiam adquirir nesse tempo de transição, na final da fase de transição planetária, a consciência dos primeiros humanos da Terra. Então veja bem, os primeiros humanos da Terra tinham uma consciência muito limitada. Hoje a consciência humana está bem evoluída, tanto que agora se pode fazer uma ascensão para uma dimensão de quinta ou acima. Então alguns animais estão chegando na consciência equiparada aos primeiros humanos. Algumas espécies, e pode ser que essas baleias, esses golfinhos, enfim, os cetáceos de um modo geral, que é um grupo de animais, pode ser também que algumas espécies de cães, de gatos, e talvez até algum outro animal, passe a consciência a ser uma consciência capacitada para construir um corpo físico, material, e absorver uma consciência, que pode ser, sim, um fractal de alma, mais ou menos no nível dos primeiros humanos da Terra. Então, se vai haver ou não cetáceos na nova Terra ou algumas outras espécies, talvez haja também uma outra formação de aparência física, material. Como nós podemos saber? Não há possibilidade ainda de saber. Nós temos algumas informações, algumas orientações e a gente vai montando o quebra-cabeça. Não vai ser assim uma receita de bolo que todo mundo vai ler e vai entender. Há uma formação de consciência em cada um de nós, de acordo com a capacidade de absorver informações e construir essa consciência agora nos primeiros tempos, logo após, não só durante o final da transição, mas logo após o final também. Vamos com calma, vamos trabalhando isso, entendendo, porque o que nós entendemos hoje, há poucos dias a gente não entendia, o que nós entendemos hoje, daqui uns dias vamos entender melhor ainda. É um crescendo, agora tudo é muito rápido e intenso, mas nós temos que ter essa liberdade de mudar até a opinião, a ideia. Como disse alguém num comentário do áudio de sábado, mas então você falou que o evento vai chegar em muitas oportunidades, e neste áudio de sábado você disse que não vai acontecer. Em primeiro lugar, eu não disse que o evento não vai acontecer. Eu sempre disse que o evento está previsto, só não sabemos exatamente o que é. E neste áudio de sábado, eu coloquei lá em alguma parte do áudio que, de repente, esse evento pode nem acontecer, porque a gente não vai perceber. Não que ele não aconteça de verdade, mas a gente não vai perceber. Não se sabe. Muitas pessoas talvez não sintam nada. Então, se para um acontece, para outro não acontece, então nós temos que pensar nas possibilidades. Não é 2 mais 2 é 4 como uma matemática. Existem as possibilidades, são muitas possibilidades, infinitas possibilidades. Então os animais também, na nova Terra, terão uma nova configuração, uma nova consciência, uma nova forma. Muitos ainda vão continuar naquela velha forma conhecida, não se sabe. Não veio ainda ninguém aqui dizer vai ser assim, vai ser assado. Temos as informações de que toda energia será de uma frequência condizente com o mundo de quinta dimensão e acima. Então vamos
Vamos esperar também para saber. Algumas coisas nós temos já ideia, mas não é uma coisa tão clara que se possa afirmar com todas as letras. Lembrem-se que as coisas que nós entendemos hoje já são diferentes das coisas que nós entendíamos há pouco tempo. E mais para frente vamos mudar ainda mais a nossa percepção e o entendimento das coisas. Temos que nos dar a oportunidade e nos permitir mudar o nosso conceito. Senão nós vamos ficar presos numa outra caixinha de Pandora. Saímos de uma, vamos para outra. A consciência agora está solta. Precisamos apenas dar liberdade a ela para que ela possa absorver aquilo que ela é capaz em cada dia. Tem uma outra pergunta que me foi feita também agora nesse áudio de sábado. A pergunta dizia: não olhar o que acontece lá fora seria omissão? Não ajudar? Se eu percebo que eu preciso ajudar lá fora, faz parte da mesma pergunta. São duas interrogações. Bom, nós já falamos tantas vezes que a gente não pode ficar preso àquilo que acontece lá fora. Não fazer parte do drama, não fazer parte da avalanche. Isso sim, nós temos colocado seguidamente. Veja o drama e não seja parte do drama. Isso não significa omissão. Pelo contrário, você tem que observar o que está acontecendo, não se envolver com aquela energia, senão você, ao invés de ajudar, você vai precisar de ajuda. Você vai se colocar no papel do necessitado. E se você tem entendimento, tem conhecimento, você está na condição de ajudar, de amparar. Mas você só vai conseguir amparar se você se manter fora do drama. Olhar o que está acontecendo, compreender o que está acontecendo, ter sim amor incondicional, compaixão, respeito, e aí você saberá como agir, como interferir, como ajudar. Não há outra forma. É preciso agir desta maneira. Então você não vai se omitir e também vai poder ajudar. Essa é a resposta. Às vezes nós não respondemos lá na pergunta porque fica muito vago responder numa frase ou duas. Às vezes é preciso dar uma volta, exemplificar, para que haja um entendimento, porque a melhor forma de entender é fazer as comparações. Comparar uma coisa com outra. Relacionar uma coisa com outra. Assim fica mais fácil de entender e memorizar também. Uma outra pergunta também bem interessante, também desse áudio de sábado. Em não havendo nascimentos na nova terra, como será a corporificação? Será já num corpo adulto? Sim, nós já dissemos tantas vezes que na nova terra não há dor nem sofrimento, não há necessidade da alma desencarnar para lembrar, porque ela vai lembrar sempre, tem a consciência o tempo todo de quem ela é, o que ela está fazendo. Não é mais um mundo de provas e expiações, é um mundo de regeneração. Então não há necessidade da alma desencarnar, obviamente ela não precisa reencarnar. E para reencarnar num mundo de terceira dimensão de provas e expiações, é preciso fazer do jeito que nós conhecemos, como criança, para aprender. Aprender tudo do começo, do primeiro degrau. Por isso a criança nasce e tem aquela primeira infância e a segunda infância. A partir dos 14 anos é que ela tem realmente o livre-arbítrio pleno. Na nova terra não há essa necessidade. Então a alma vai estar na terra num corpo humano como esse que nós temos, mais sutil,
com o tempo ele vai mudando, inclusive o seu sistema digestivo, principalmente, porque nós vamos mudar, já foi dito tantas vezes, a forma de nos alimentar, a energia não será mais tão densa, então o corpo não precisa metabolizar tanto os alimentos. Nós vamos começar a alimentar-se mais de luz, até que um dia nós vamos apenas receber a luz, sem ingerir nada sólido. Esse é um processo. Nós vamos ter então um corpo, não de criança, de adulto. Por que teria que ser criança? A não ser que a alma resolva adotar um corpo de criança. Ela até pode, se ela quiser. Mas ela não está naquela consciência de criança de hoje. Ela não é criança, ela tem o mesmo nível de conhecimento, de entendimento de um adulto. Porque ela está adulta na sua alma. Obviamente que a alma não vai querer ficar pequenininha, alguém tem que carregar no colo, isso não existe. Ela vai estar em todas as condições de se locomover, de fazer as coisas, de decidir pela sua vida. Então ela vai estar num corpo adulto. Ela vai corporificar. Por que ela vai corporificar? Porque vai vir almas de outros planetas para ficar aqui na Terra um tempo. Obviamente, aquele corpo daquele planeta, ele tem que se ajustar às energias da Terra. Então, ele desmaterializa aquele corpo daquele planeta e vai materializar um corpo humano. Parecido com o nosso, com as mesmas funções, porque a Terra vai estar fornecendo a energia para aquele corpo. Se era um corpo de um outro planeta, de uma outra estrela, ele estava adequado àquela energia que aquele planeta ou aquela estrela emanava para manter a vida daquele corpo. Então aqui, as almas que vêm de fora, aquelas que vão voltar para a Terra depois de todo o processo de transição, elas já poderão se corporificar adultas. E quando essa alma que está aqui na Terra, mesmo sendo um terráqueo, desejar visitar uma estrela fora da Terra, um outro planeta, e até fora da galáxia, ela pode viajar pelos portais, então ela vai desmaterializar o corpo humano, materializar o corpo de onde ela vai, e depois, quando ela volta, faz o processo inverso. Por isso que eu sempre digo, vai ser tudo consciente, como se fosse trocar de roupa na frente do espelho, do armário. Não tem diferença nenhuma. O corpo é o corpo, a alma é a alma. Parece difícil, mas não é difícil. Se eu posso materializar alimentos, posso materializar instrumentos, utensílios, até uma casa, até veículo, qualquer coisa eu posso materializar. Eu vou materializar um corpo. E se eu posso materializar, eu posso desmaterializar, porque o processo é o mesmo. É inverso, mas é o mesmo. É manipular a energia através da energia taquiônica. Já foi falado sobre isso tantas vezes. Então, seria mais ou menos assim a resposta. Talvez tenha outras pessoas que consigam explicar diferente. Cada um tem a sua forma de entendimento e a sua forma de passar adiante a informação. Mais uma outra dúvida: como fica a situação dos idosos após a transição planetária? É a mesma resposta que se dá em relação às crianças, em relação à materialização dos corpos. Tudo vai ser modificado. Ninguém vai para a nova Terra. Não desencarnou em tempo, agora ninguém mais desencarna, vai velhinho com uma bengala, faltando lá um rim, ou então cego de um olho. Não, isso não vai existir. No final da transição planetária vai haver tecnologias inimagináveis pelas consciências ainda de hoje, que podem modificar tudo. Nós já falamos sobre tecnologias que podem reverter, inclusive, os amputados. Uma pessoa que passa o final da transição em corpo físico e não vai desencarnar mais, falta uma perna que foi amputada lá por causa de um acidente, vai ter a perna de volta.
tem tecnologias para isso, porque foi amputada apenas a parte física, a parte etérica não. E quem forma o corpo físico é sempre o corpo etérico, que é o corpo da alma. Ele é a matriz que reproduz o físico, a matéria. Então ninguém vai ficar velhinho, ninguém vai ficar cego, ninguém vai ficar amputado. Até uma mensagem que eu recebi lá em 2016, 2017, falava sobre isso e dizia: na média, os humanos da nova Terra vão preferir um corpo mais ou menos equiparado a um corpo de hoje, de uma pessoa de 30 anos. Jovem, no seu esplendor da sua energia. Porque é assim, já que vai materializar um corpo, faça bem feito, faça o melhor. Por que fazer o pior? Ou fazer lá pela metade? Seria até um desperdício, né? Claro que depois pode modificar de novo se quiser, mas eu acho uma perda de tempo. Isso não vai existir porque as consciências vão estar num outro patamar, livres de qualquer dificuldade, inclusive de pensar, de raciocinar, porque não dá para imaginar uma consciência de quinta dimensão plena, ainda com a nossa consciência tão limitada nessa terceira dimensão. O que acontece com as crianças durante ou após o evento? Mais uma questão, tanta gente preocupada. E o que vai ser das crianças? Vamos nos separar das crianças? Bom, eu gosto de fazer uma outra pergunta em cima dessa pergunta. Se nós temos 500 encarnações, 1000 encarnações aqui na Terra, quantas vezes nós já nos separamos das crianças, dos pais, dos irmãos, dos maridos, das esposas? Nós nos separamos toda vez que a alma desencarnou. E agora não seria diferente nessa última. A diferença nessa última é que algumas almas, sim, uma parte da humanidade, vai fazer a transição em corpo quando chegar ao final da transição, lá por 2040, 2060. Termina a transição planetária, quem está num corpo físico e não tem o plano de desencarnar, vai continuar. E aqueles que desencarnaram antes e estão na frequência da nova Terra, terão voltado como crianças já herdeiros, ou então voltarão para a nova Terra se corporificando. Não é difícil compreender isso. As crianças não vão estar desamparadas como não vai estar desamparado nenhum adulto. Aconteça o que acontecer, vai estar tudo dentro do plano divino. É isso que nós temos que entender. A preocupação deve ser sempre a mesma: estar pronto para a nova Terra. Caso contrário, aí vai para o exílio, não vai saber de nada disso, porque quem vai ser exilado não vai ver essa mudança, não vai ver a transição, não vai saber de nada, porque ele não está pronto, ele não foi aprovado, não vai para a formatura. Só vai para a formatura o aluno que é aprovado na escola. Aquele que não é aprovado vai formar em quê? Vai continuar o estudo até se formar, daí vai fazer a sua formatura no seu tempo com outra turma. Aqui eu estava vendo um comentário. Dificilmente nós colocamos comentários que não são condizentes, porque eu acho que opinião cada um tem a sua, mas tem coisas que é preciso às vezes esclarecer. Um comentário que eu vi, e nem respondi porque não vejo necessidade de responder lá publicamente, mas posso responder aqui também, que é público, porque eu posso explicar melhor. Era mais ou menos nesses termos. Você falou que o evento chegaria em todas as postagens anteriores, tantas vezes, tantos anos, e agora nesse último áudio você disse que não vai acontecer o evento. Bom, em primeiro lugar, esse último áudio não foi dito que o evento não vai chegar. Em um momento lá do áudio foi dito que o evento não se sabe exatamente o que é, como vai ser, quando vai ser, e nós não devemos nos preocupar com isso. Até porque, e se não acontecer? Essa foi a questão. Eu coloquei a questão. E se não acontecer? Não pelo menos no tipo do
planejamento e da maneira que nós entendemos que será o evento, que a gente tem mais ou menos uma ideia. Mas se for totalmente diferente e a gente nem perceber? Essa é a questão. É preciso que as pessoas saibam interpretar texto e leitura e áudio, senão fica complicado, porque dizer que outro falou, que não falou, isso é uma opinião de quem está dizendo, porque às vezes não é isso. Então, podemos sim ter dúvidas, podemos alegar qualquer coisa, mas nunca inventar. Isso não foi verdade, foi uma invenção. Porque quando a gente faz uma pergunta, a gente coloca ponto de interrogação. Quando a gente faz uma afirmação, temos a opção de colocar ponto, ponto final, ou então o ponto de exclamação. É diferente. Então vamos estudar um pouco a gramática, vamos estudar um pouco o português, para que a gente possa entender melhor, senão fica complicado. Senão estaremos falando em línguas diferentes. Mas é normal que as pessoas tenham dúvidas e nós aqui também temos paciência para ouvir todos os que têm as dúvidas, até aquele que se equivoca um pouco, não tem problema. Uma outra pergunta que também está vindo seguido e é uma coisa controversa para gerar polêmica, e eu não respondo pergunta que dá problema, que gera polêmica. Discussão. Nós não estamos aqui para discutir nem para criar polêmica. Nós estamos aqui para passar as informações que temos. As que não temos, não podemos inventar. É sobre a Terra plana. Ah, você acha que a Terra é plana? Um dia alguém disse, por que vocês não param de falar essas bobagens e falam a verdade, que a Terra é plana? Bom, em primeiro lugar, eu não acredito que a Terra seja plana. E nunca ninguém me disse que ela é plana, então eu não posso dizer. Se ela é plana ou não, nós vamos saber. Até hoje, todas as informações que eu recebi, canalizadas, e também pelo que eu aprendi, que tudo bem, que podemos ter sido enganados o tempo todo, mas as orientações que eu recebo via canalizações falam sempre em esferas. Obviamente, eu entendo que uma esfera é arredondada. Não está falando de concha, de charuto, de quadrado, de nada disso. Alguém falou em outras palavras, um domo. Olha, eu não. Eu diria até o seguinte: é muito mais fácil da Terra ser uma nave espacial, mesmo que a gente está aqui dentro dela e não perceba. É muito mais fácil entender que a Terra poderia, não estou afirmando, não. Não quero que ninguém depois diga, você afirmou que a Terra é uma nave. Não. Eu estou dizendo que seria mais fácil entender que a Terra é uma nave do que fosse outra coisa qualquer, que não seja uma esfera. A Terra, ela gira. E se ela gira, ela tem a forma arredondada. Nós temos a natureza que nos mostra as coisas. Quando nós não entendemos as coisas, vamos olhar a natureza. A natureza nos mostra sempre alguns indícios. Aquela pedra que rola no rio, porque outro lugar não tem como rolar, ou então na praia com as ondas do mar, pode pegar a forma arredondada, porque rola para cá, rola para lá, ela vai formando uma forma arredondada, esférica. A pedra que nunca rolou num rio, só se você pegar ela e polir ela, mas naturalmente ela tem formas bem estranhas, né? Bem brutas. É preciso ter um pouco de lógica, porque eu entendo que o universo é uma lógica perfeita. Tudo dentro do universo é lógica. Tudo tem. Quando nós começamos a entender, nós vemos como tudo segue uma certa lógica. E não é preciso nem ter muito estudo para entender, porque a lógica qualquer um entende. Até o analfabeto entende a lógica.
Então nós não vamos aqui discutir com ninguém se alguém acha que a Terra é plana, ou ela é quadrada, ou ela é triangular, ou que ela é uma chapa como uma forma de pizza. Ou então também ela pode ser um charuto, como existem naves extraterrestres que são compridas e finas. Então seria um charuto. O que importa isso? Nós vamos saber a verdade quando a nossa consciência estiver pronta para conhecer a verdade. Mas até lá, nós temos a obrigação de fazer um esforço para atingir a condição de herdeiro da nova terra e fazer a ascensão da nossa alma. E senão vamos para um outro planeta ainda de provas e expiações e não vamos saber se é redonda, se é quadrada, se é comprida, se é triangular. Então, discutir quem tem a razão. Nós já falamos que na terceira dimensão a verdade não existe de forma absoluta, ela é sempre relativa, então ninguém tem a verdade total. Portanto, ninguém tem a verdade para dizer que ele está certo ou que o outro está errado. Temos um pouquinho de cada coisa. A verdade bem fracionada. Parte da verdade. Então a verdade ela é relativa ao entendimento que temos de cada coisa. A minha verdade, a tua verdade não precisam ser a mesma. Aliás, nem deve, porque não há como. Mas existem aproximações. Eu vejo que todas as pessoas que me acompanham aqui já há 10, 15 anos, quando a gente trabalha com o público, nós começamos a formar um grupo por afinidade. As pessoas que entendem da forma como eu vou explanando, sentem que tem essa afinidade, essa compreensão e acompanha. Aquele que não tem, não vai ficar porque ele vai ver que tudo que é dito aqui, para ele não bate. Então ele vai encontrar uma outra maneira, de uma outra forma, alguém que diga dessa outra forma as coisas e ele vai se sentir afim naquela versão. Por isso nós formamos grupos, ilhas, famílias de almas. E no final, nós vamos reunir todo mundo. É isso que é importante. No final, todos vão estar, porque daí a consciência vai se expandir e nós vamos entender da forma que o outro entendia, da forma que eu entendia, da forma que todo mundo entendia. Porque a consciência vai estar muito mais ampliada. Então, trouxe hoje mais uma série de respostas, se é que dá para dizer que são respostas, eu diria que são esclarecimentos. Fórmulas para compreender um pouquinho melhor. E assim uma mão lava a outra, um ajuda o outro e todos nós caminhemos sempre em direção àquilo que interessa, ao final deste ciclo. Então agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês, como sempre. Namastê.